Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro terceiro, que fala sobre as leis morais. Este livro terceiro é composto por 12 capítulos e nós estamos terminando o capítulo 3. Não, nós estamos terminando o capítulo... Estamos terminando o capítulo 4. Exatamente. Estamos terminando o capítulo 4, que fala da terceira lei, mas é o capítulo 4. Que é a lei de reprodução. Não nos confundimos. É muito subitem, não é? Mas temos que não perder a linha das coisas. Nós estamos vendo aqui as duas perguntas que Kardec faz sobre poligamia. Quando uma pessoa casa com mais de uma pessoa. Vimos ontem a 700, igualmente, a igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício de proporção em que eles devem unir-se? Espero que não, né? Sim, pois tudo tem um fim na natureza. Aqui deve haver um equilíbrio entre homens e mulheres. Mas nós sabemos que atualmente existem mais mulheres do que homens. Então, isso favoreceria a poligamia? Não é? A pergunta fica no ar. Porque ele vai colocar exatamente essa igualdade numérica aproximada entre os sexos. É um indício da proporção em que devem unir-se, até porque hoje existem uniões que não são do mesmo sexo. Então, esse tipo de proporção já fica meio não atualizada no sentido da nossa atualidade. Sim, tudo tem um fim na natureza. Sim, tudo tem um fim, inclusive quando as coisas mudam na natureza também. 701. Essa é a nossa de hoje, que é a continuação, né, desse subitem. São só essas duas perguntas e que vão fechar a lei de reprodução. Pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é a mais conforme com as leis da natureza? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Então, antes ele falou sobre é possível ter os dois, mas a poligamia está mais atrasada, a ideia, e nós temos países que têm essa poligamia, do que a monogamia. Então, a monogamia, por esse pensamento, seria um progresso social, a monogamia. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Isso é muito importante, muito importante. A união está baseada na afeição dos seres que se unem. Ok? Na poligamia não há afeição real, mas apenas sensualidade. Então, ele diz que não podemos ter o mesmo grau de afeição por duas pessoas. Sendo assim, continua. Os espíritos respondem. Respondem isto, que nós vamos reler. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Olha, isso para mim resume tudo, porque não estamos sendo específicos, o espírito não tem sexo, não é? Assim, sabemos. Então, ele é muito claro.
O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Comenta Allan Kardec. Se a poligamia fosse conforme as leis da natureza, porque aqui a questão é a poligamia, casar com mais de uma pessoa, mas nós estamos vendo mesmo também a questão da própria união. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, e vejamos, ele não diz que não é, se bem que ele vai dizer que a poligamia é lei humana. O ser humano também faz parte da natureza, mas não é da natureza comum. Podemos ver, muitas vezes, comunidades de animais que o macho pode ter mais de uma fêmea. Mas isso não é poligamia porque eles não se casam. Casamento é uma instituição humana, não é? Então, existe a poligamia? Sim, existe. Mas a monogamia marca um progresso social. Allan Kardec é que está aqui dizendo essa nota. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria tornar-se universal. O que seria materialmente impossível, considerando-se a igualdade numérica dos sexos. Ou seja, ele diz que não haveria condições de uma pessoa ter várias outras, porque isso desequilibraria para que outras tivessem pelo menos uma pessoa. A poligamia, mas aí é aquela história, se depende da afeição dos seres que se unem, a gente não manda na afeição, não é? A poligamia deve ser considerada como um uso ou legislação particular, apropriada a certos costumes, que é o que vemos mesmo acontecer. E que o aperfeiçoamento social faz com que desapareça pouco a pouco. Daí, os espíritos tenham dito que a monogamia é a marca de um progresso social. Existe poligamia? Eles não negam, sim, existe poligamia, está aí, mas a monogamia é um progresso nas relações sociais. E ok. E aí vamos para o capítulo 5, terminamos o 4. Ficaram questões, dúvidas? Coloquem nos comentários, fiquem à vontade. Vamos para a lei de conservação, capítulo 5. O capítulo é 5, mas é a quarta lei. Por quê? Porque o capítulo 1 foi sobre o que é a lei natural. Ok? Então, depois veio as leis que estão vindo, uma a uma. Esta é a quarta lei, mas é o capítulo 5. Vamos falar sobre o instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrenos, necessário e supérfluo, privações voluntárias, mortificações. Instinto de conservação, mortificação, não é? Entre aquela greve de fome, entre outras coisas, essas situações. Vamos falar primeiro do instinto de conservação. Questão 702 pergunta Allan Kardec. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Então, além de uma lei, ele se encontra, assim como a reprodução, não é? Faz parte também do instinto humano. Não apenas reproduzir, como nós naturalmente temos um impulso para a conservação do nosso organismo físico. Então, o instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida, respondem os espíritos superiores. Todos os seres vivos o possuem, seja qual for o grau de sua inteligência. É isso. Todos os seres vivos têm um instinto de conservação. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. Esse noutros é o nosso caso, os seres humanos. 703 pergunta Allan Kardec: com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? O próprio nome já diz, né? Mas vamos lá. Resposta dos espíritos superiores: porque todos devem concorrer
para cumprimento dos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Nós temos esta necessidade de viver. Isto se está ancorado no instinto e é do espírito um anseio, porque apenas através da reencarnação nós conseguiremos testemunhar o bem e progredir, aproximando-nos de Deus, fazendo brilhar a nossa luz. E efetivamente foi para isso que nós reencarnamos. 703, então, vimos agora. Deus nos deu a necessidade de viver. Que coisa incrível isso. E mesmo assim, muitas vezes, existem pessoas que vão contra essa necessidade de viver, por não conseguirem estabelecer uma relação saudável com a vida. Porque a relação saudável com a vida começa com a vida que está dentro de nós, uma relação saudável conosco mesmo. E é um desafio nós estabelecermos essa relação saudável conosco mesmo. Fato. A questão não está no mundo, sempre a questão está em nós. E eles completam dizendo assim, os espíritos superiores: além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, foi isso que falamos, não é? Eles o sentem instintivamente, sem se darem conta. Não, é valiosa, eu preciso. Olha, não é fácil reencarnar. Não é. O mundo tem bilhões de pessoas. Nem todos querem, falando da lei de reprodução, ter filhos hoje em dia. Então, principalmente assim, nos grupos com os quais estabelecemos relacionamento, né? Vínculos. Geralmente são esses grupos onde vamos buscar reencarnar, porque geralmente não estamos falando de família consanguínea, estamos falando mesmo de algo até mais amplo, da família espiritual que vai estar em vários grupos consanguíneos, não é? E se as pessoas ficam reencarnando e não querem mais reproduzir, nós vamos ter que acabar contando com outros núcleos. Isso é impossível? Não é, claro que não. Mas os outros núcleos já têm compromissos com seus próprios, não é? Com os próprios espíritos que fazem parte desses grupos. Então, nós ficaríamos, não é, lá com a senha, buscando. Isso é algo que é interessante de pensarmos. Então, a vida é necessária ao aperfeiçoamento e nós sentimos instintivamente isso, muitas vezes sem nos darmos conta. Meios de conservação. Esta parte vamos ver amanhã. Vamos ficar hoje com o instinto de conservação. Os meios veremos amanhã. Estaremos, então, de novo juntos para mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos. Até lá.